Terça-feira, 29 de novembro do ano de 2022. Sou o pastor Siqueira e estou aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Terça-feira. O título da reflexão de hoje: Jonas parece com você. Livro de Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3, diz da seguinte maneira: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarse, para fugir do Senhor. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã. Você conhece a história deste desobediente que quis fazer as coisas do modo dele, pois sabia o que iria acontecer em Nínive, pois os comentários do povo de lá não eram bons. Mais adiante, você conhece bem a situação deste homem. No livro de Jonas 2,10, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Depois de tudo aquilo, do Senhor Deus ir atrás dele, através de uma tempestade, fazer com que ele pulasse, fosse jogado de dentro daquela embarcação para poder acalmar o vento. Andar na presença de Deus precisa ser quente ou frio, pois morno ele vomita. Apocalipse 3, do 15 ao 16. Você sabia que tem muitas pessoas sendo vomitadas por Deus por não se esforçar e querer buscar a diferença para a tua vida? Chama para ir para a igreja, mente. Inventa tantas desculpas para não ir. Chama para orar pelas madrugadas. Não consigo, não posso, pois tomo remédio. Dia desses, fui numa igreja e o pregador falava que o diabo foi visitá-lo enquanto dormia um bom sono de madrugada. Eu fiquei impressionado com este testemunho, pois se o mesmo estivesse de joelhos na oração, tenho certeza que não seria surpreendido com esta visita. O inimigo jamais ele vai até onde está uma pessoa conversando com Deus. Jamais ele se atreve a ir onde tem uma serva de Deus de joelho clamando e orando ao Senhor. A palavra veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava 3 dias para poder percorrê-la. E ele já entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. A forma que Jonas pregou começou a trazer bons resultados. Até porque, quando Deus deu ordem para Jonas, o que ele falou? Eu quero que você vá lá, pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Muitos pregadores falam que Jonas pregou da maneira que ele quis, da maneira que ele achava por bem. Não. Ele pregou da maneira que Deus mandou. Meu irmão, minha irmã, a forma que Jonas pregou começou a trazer bons resultados. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. O rei de lá fez um convite a todos os moradores para jejuarem do ser humano ao animal, e todos clamassem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência, foi o que o rei falou.
Ei, é necessário que nos humilhamos na presença de Deus, que abandonemos os caminhos errados e deixemos de pecar. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas Jonas ficou descontente com isso e enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando andava em sua casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarse. Eu sabia que o Senhor era misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas, ele ficou impressionado com o que aconteceu com aquela cidade. A minha cidade tem um pouco mais de 100 mil habitantes. Agora imagina, ele, com a pregação que ele levou lá, ele fez uma cidade de 120 mil pessoas entrar no jejum. A atitude de Jonas foi muito feia, porque eu acredito que ele queria mesmo era que aquele povo pagasse pelos teus pecados. Mas ele conhecia Deus. Mas Deus não age assim. Ele veio para os doentes, os que precisam de libertação. A Bíblia diz que ele saiu para fora da cidade para ver o resultado do que iria acontecer. Quantos de nós agimos desta forma? Queremos no fundo do nosso coração que aquela pessoa ou algo material se acabe, seja destruído. Prova disso, a gente vê muito. E acontece da gente orar para quem está sofrendo com uma enfermidade sem possível cura, para Deus curar. Mas lá dentro de nós, no armário das maldades, a gente quer que ele ou ela pare de sofrer, ou seja, que ele venha morrer ou descansar. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à tua cabeça e livrar ele daquele calor onde ele estava. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. E quando o sol começou a bater na cabeça dele, a ponto de quase desmaiar, e ele desejou a morte. Mas Deus disse a ele: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta? E ele respondeu: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse para ele: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Jonas, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Jonas parece comigo, Jonas parece com você, estamos fugindo todo o tempo da ordem de Deus. Se o Senhor, Ele manda a gente ir para a direita, a gente vai para a esquerda, não é assim? Se Ele manda a gente falar algo para mudar a vida, para poder exortar a vida do pecador, a gente muda, porque não queremos perder o pecador, não queremos perder o cachê da igreja. Então nós mentimos, entregamos profecias erradas, nós estamos que nem Jonas, não estamos fazendo o que ele está mandando. E por quantas vezes a nossa família é castigada por causa de mim, por causa de você? Quantas vezes a tua igreja é punida por causa de você?
por causa de alguém. Pastor, o que o Senhor está dizendo? O barco balançou. Deus ia quebrar aquele barco onde estava Jonas. O prejuízo que eles tiveram jogando todos os mantimentos, roupas, tudo que tinha lá dentro, por causa de um homem só. Está na hora da gente mudar, está na hora da gente começar a fazer o que Deus quer. Está na hora da gente atender o chamado dele, é uma ordem. Se ele mandar a gente ir para a esquerda, vamos para a esquerda. Se ele mandar prosseguir, vamos prosseguir. Mas não vamos fazer como Jonas, ser desobediente. Eu quero que você reflita sobre esta palavra. Eu quero que você pense, porque no fundo nós temos um pouquinho de Jonas na nossa vida. Nós desejamos o mal em pensamento para pessoas. Não é assim? Nós desejamos que a pessoa erre, que a pessoa perca, que a pessoa tenha prejuízo. Pastor Siqueira, eu não sou assim. Não seja hipócrita. Quantas coisas você faz de errado? Quantas coisas você deixa de fazer, coisas certas? Mas que Deus possa estar trabalhando na minha vida e na sua vida. Mas Deus está de olho, ou você é crente, ou você é quente, ou você é frio. Porque se você estiver em meio termo, se você estiver morno, Ele vai vomitar. Ele vai vomitar. O próprio Deus se transforma naquele peixe e vai até lá e vomita Jonas. Tenha você um dia abençoado na presença de Deus. E receba esta palavra na sua vida, em nome do Senhor Jesus.